horas. Ok. Item 2, projeto de lei do Senado 281 de 2014, terminativo, altera a lei número 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, para incluir a previsão de apresentação mensal de ações culturais dos pontos e pontões de cultura nas escolas da rede pública. Autoria, senador Fleury. Tramita em conjunto com projeto de lei do Senado número 381 de 2014, também terminativo. Altera a lei número 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva para instituir a previsão de apresentação mensal de ações culturais dos pontos e pontões de cultura da escola da rede pública. O senador, autor é o senador Wilder Moraes e o relator é o senador Roberto Rocha. Relatório pela aprovação do PLS número 281 de 2014, nos termos do substitutivo que apresenta, e pela prejudicialidade do PLS 381 de 2014. Observação 1. Se aprovado o substitutivo, a matéria será incluída na pauta da próxima reunião para apreciação em turno suplementar, nos termos do artigo 282 e 92 do regime interno do Senado Federal. 2. A matéria entrou em pauta em 1/12 de 2015. Concedo a palavra ao senador Roberto Rocha para proferir o relatório. Por favor. Senhor presidente, o projeto de lei 281 do senador Fleury institui a Política Nacional de Cultura Viva para incluir a previsão de apresentação mensal de ações culturais dos pontos e pontões de cultura nas escolas da rede pública. Este projeto foi apensado ao PLS 381 de 2014 do senador Wilder Moraes. O projeto contém basicamente 2 artigos. O primeiro pretende alterar o artigo 4º da Lei 13.018 de 2014 para introduzir o parágrafo 5º, que determina que os pontos e pontões de cultura estabelecerão parceria com escolas da rede pública de educação básica, do ensino fundamental, médio e superior e do ensino técnico, a fim de contemplá-las mensalmente com a apresentação de ações culturais nos termos do regulamento. Já o artigo 2º diz que entra em vigor na data da publicação, o referido projeto. Apensado a mencionada proposição, encontra-se o PLS 381, do senador Wilder Moraes, que tem idêntico teor. As proposições tramitam em conjunto em virtude da aprovação de requerimento 358 do senador Douglas Sintra. É necessário, inicialmente, louvar as iniciativas que demonstram a sensibilidade de seus autores, no que concerne às limitações existentes em nosso cenário cultural. Fazer com que todo brasileiro tenha, de fato, condições de conhecer, vivenciar e produzir a nossa cultura é um enorme desafio. Entretanto, divergimos do caminho escolhido pelos autores para lidar com tais questões. É importante observar que a função estatal de editar normas gerais e abstratas é do Poder Legislativo, mas a administração pública é conferida a prerrogativa de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. Quando se desce a tal grau de detalhamento no que concerne ao financiamento de um programa do governo federal, inclusive determinando a periodicidade da realização de atividades rotineiras, adentra-se em seara tipicamente administrativa. Afinal, a regulamentação de tais eventos precisa levar em conta uma série de aspectos da realidade local, incluindo a disponibilidade de recursos para sua realização, a natureza dos projetos executados nos pontos e pontões de cultura existentes na localidade e, inclusive, sua compatibilidade com os planos pedagógicos em andamento nas instituições educacionais da localidade e a classificação indicativa da proposição e a eventual recomendação para idade escolar. Pelas razões aqui expostas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 281 de 2014, na forma do substitutivo que apresentamos, e pela prejudicialidade do projeto de lei 381 de 2014. A ordem.
Senhor presidente, para Pela discutir. ordem. Para discutir. Peça para discutir. Para discutir. Coloque em discussão a matéria. Senadora Marta Suplicy. Eu quero cumprimentar o senador Roberto Rocha pelo seu relatório e pela sua proposta de substitutivo ao projeto do senador Fleury, ao qual foi apensado outro projeto com o mesmo propósito do senador Wilder Moraes. Essas apresentações culturais nas escolas da rede pública, mensalmente, numa parceria entre as escolas e os pontos e pontões de cultura, são, em princípio, uma ação bastante positiva e já constam da Lei Cultura Viva. Como ministra, tive a satisfação de trabalhar pela aprovação, já prevendo isso, interações e parcerias. Inclusive, tínhamos um recurso para incrementar a possibilidade das escolas terem essa possibilidade. Mas, da forma como previram os senadores Fleury e Wilder, as apresentações culturais passariam a acontecer de maneira obrigatória nas escolas públicas. E isso muda muito a proposta que foi anteriormente aprovada, a proposta original, porque a ideia não é essa. Nós não devemos engessar e sim estimular as amplas possibilidades que a cultura nos permite e que a Lei da Cultura Viva nos trouxe. O esforço para aprovar a Lei da Cultura Viva foi estimular a produção da cultura nacional, contemplando os jovens, a produção cultural urbana, a de base comunitária, os indígenas, os quilombolas e as mais diversas manifestações da cultura popular, todos os tipos de cultura e de linguagem artística. Temos nessa lei um marco histórico, referência na América Latina. Desvirtuaria a lei impor aos pontos e pontões de cultura uma agenda mensal, obrigatória e dentro do processo pedagógico das escolas para apresentações. Isso poderia, inclusive, sufocar uma boa ideia de uma lei que fomenta a cultura. A ideia que foi iniciada por Gilberto Gil, dos pontos de cultura, é uma ideia sensacional e ela funciona muito bem. Ela ampara quem está começando um projeto cultural e que vai crescendo. E dele poder se acoplar a uma produção cultural da escola é extremamente importante, mas essa obrigatoriedade seria um desastre. Bem, e como bem aponta o relator, a realização obrigatória de apresentações compreenderia também mais recursos. Assim, o senador Roberto Rocha nos diz que poderão acontecer. O seu substitutivo, fundamentalmente, muda uma palavra. Porém, senador, corretamente faz toda a diferença. Para melhor, recoloca o que prevíamos originariamente. Acompanho e acolho muito bem essa modificação, o substitutivo. Se permanecer facultado em vez de obrigatório, poderemos ter parcerias interessantes acontecendo onde for possível. E sempre que houver a parceria, será excelente para a comunidade, para a escola e para o fortalecimento dos pontos de cultura. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, a senadora. Rapidamente, senhor presidente, só para saudar a iniciativa do senador Roberto Rocha, que com o seu substitutivo, digamos assim, salvou o projeto, colocou uma possibilidade ampla sem rejeição do projeto, viabilizou com que ele se transformasse numa possibilidade de união entre a escola e o ponto de cultura, algo que já estava previsto, mas que ele coloca de forma mais articulada. Eu quero parabenizar o senador pelo esforço que fez de aprovar um projeto de um colega do Senado e dizer que realmente, da forma anterior, seria impossível, porque ele, como já disse a ministra Marta, ele engessaria completamente tanto as atividades da escola quanto as atividades do pontão de cultura. Portanto, eu quero saudar o esforço do senador, relator, e dizer da sua competência que permitiu com que nós pudéssemos aprovar esse projeto aqui hoje. Obrigada. Muito bem, senadora. Pela ordem. Com a palavra, a senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente, também na mesma linha de argumentação da senadora Marta e da senadora Lídice, eu quero, em primeiro lugar, saudar o senador Roberto, né, pelo relatório que acaba de apresentar. Né? Na verdade, nós estamos aqui tratando de um tema muito relevante, senador Roberto, para
para a expansão e fortalecimento da política cultural do nosso país, e Vossa Excelência demonstrou toda a sensibilidade. A lei que Vossa Excelência está aqui propondo alteração, como disse a senadora Marta, foi a lei exatamente que instituiu a Política Nacional de Cultura Viva. Na verdade, lei essa que é conhecida em todo o Brasil como a lei dos pontos de cultura, ou dos pontões de cultura. Ações essas que foram criadas no governo do presidente Lula, sob a inspiração do ministro Gilberto Gil, e já tendo, inclusive, a participação também, na época, do secretário executivo, hoje, ministro da Cultura. Eu quero aqui, mais uma vez, afirmar que, seguramente, os pontos de cultura se constituem na mais bela experiência do ponto de vista de fomento, de incentivar a cultura no nosso país. E se constitui na mais bela experiência, senador Romário, porque é um programa, é uma ação que não nasceu de cima para baixo, pelo contrário, nasceu de baixo para cima. A ideia que o ministro Gilberto Gil teve de o Estado, né, ser parceiro do ponto de vista de trazer o incentivo financeiro, o apoio financeiro, e a partir daí, por isso que os pontos de cultura, esse apoio, portanto, ser destinado com vistas a incentivar, a fortalecer as manifestações culturais da cidade, da região, em seus mais diversos aspectos. É um programa muito exitoso, que a senadora Marta, já à época, enquanto ministra, teve a alegria de, na época, o programa ter sido transformado em uma ação de Estado, com a aprovação exatamente da lei, que agora nós estamos propondo uma alteração, e uma alteração para melhor. Até porque não existe um casamento melhor do que ponto de cultura e pontões de cultura com as escolas. É um casamento perfeito, porque educação e cultura, cultura e educação são coisas inseparáveis. Agora, o que não poderia acontecer era sob o manto, sob o imperativo da obrigatoriedade. Isso de maneira nenhuma, e é o que Vossa Excelência corrige com o projeto. Parabéns. Muito bem, já vamos aproveitar o quórum e vamos votar. Coloca em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o substitutivo oferecido ao projeto de lei do Senado número 281 de 2014 pelo relator, senador Roberto Rocha. Votação nominal. Senadora Fátima Bezerra. Com relator, senhor. Senador Donizete Nogueira. Com relator, presidente. Senadora Simone Tebet. Com relator, senhor. Senador Dário Berger. Com relator. Senador Antônio Anastasia. Senador Dalírio Beber. Senadora Lídice da Mata. Senador Roberto Rocha. Senador Douglas Sintra. Com relator, presidente. Senadora Regina Souza. Senadora Ana Amélia. Senador Hélio José. Com relator, nobre presidente. Senadora Marta Suplicy. O substitutivo aprovado o substitutivo. Substitutivo ao PLS número 281 de 2014 é aprovado e será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do RISF. Ficam prejudicados o PLS 281 de 2014 e o PLS 381 de 2014. As matérias serão encaminhadas à mesa para providências cabíveis.